Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, meus caros e minhas caras. E estamos de volta com um episódio absolutamente sensacional, um episódio mais do que especial, porque lhes trago, meus caros e minhas caras, ninguém mais, ninguém menos que Mauro Galletti. Ele que é professor titular da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde ingressou em 1998, graduou-se em Biologia pela Universidade Estadual de Campinas e concluiu mestrado na área de Ecologia pela Unicamp em 92. Um ano aí especial, né? Tivemos o lançamento do grande álbum Nevermind, do Nirvana. Ele desenvolveu o seu PhD em Ciências Biológicas pela Universidade de Cambridge, England. Entre 1992 e 1996, desenvolveu seu pós-doutorado na Universidade de Cambridge, onde trabalhou na ilha de Bornéu, na Indonésia, e regressou ao Brasil como bolsista jovem pesquisador da FAPESP. Foi pesquisador convidado do Consejo Superior de Investigações Científicas, gostou do espanhol, galera? Em Sevilha, na Espanha, e Tinker Fellow entre 2007 e 2008 no Center for Latin American Studies da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Foi professor visitante de uma universidade na Dinamarca, que eu não faço a menor ideia de como se pronuncia. Foi professor associado e diretor do Gifford Arboretum da Universidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, e atualmente participa como colaborador do Kimberly Green Latin America and Caribbean Center da Florida International University, nos Estados Unidos. É atualmente um dos diretores do Centro de Dinâmica da Biodiversidade e Mudanças Climáticas, o CEPID, e participou como colaborador no Darwin Correspondence Project, organizado pela Universidade de Cambridge, que relaciona as pesquisas de Charles Darwin com cientistas da atualidade. Publicou 250 artigos científicos até o momento em que foi escrito este texto, em diversos periódicos nacionais e internacionais, incluindo as prestigiosas revistas Science, PNAS, Ecology, Ecology Letters, entre outras. É o terceiro cientista brasileiro mais citado e um dos mais citados do mundo na área de ecologia e evolução, com mais de 26 mil citações. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1B. Desde 2009, é listado anualmente entre os 1% dos cientistas mais citados no mundo. Foi editor associado de diversas revistas internacionais, entre elas a Biological Conservation Biotrópica, e atualmente é editor-chefe do periódico Global Ecology and Conservation. Ajudou a criar e foi o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade no Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro, aonde este que vos fala desenvolveu o seu doutorado. Atualmente ele é o curador do maior banco de dados de biodiversidade da Mata Atlântica, os Atlantic Data Papers. É responsável pelo Laboratório de Biologia da Conservação da Unesp de Rio Claro, o LABIC, desde 1998, onde orientou dezenas de teses, dissertações, TCCs, iniciações científicas, pós-doutorandos e pós-doutorandas. Captou mais de 82 projetos e bolsas na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e participa ativamente como consultor do CNPq, CAPES, FAPESP, NSF, Fundação O Boticário de Proteção da Natureza e outros órgãos de fomento internacionais. É reconhecido mundialmente por seus estudos sobre os impactos humanos na fauna, a defaunação e como a extinção ou redução populacional de animais silvestres influencia organismos, comunidades e ecossistemas.
O impacto nacional e internacional do Mauro, meus caros, minhas caras, é atestado pelas suas publicações de alto impacto e pelas dezenas de palestras em mais de 15 universidades fora do Brasil. É um assíduo divulgador científico, participando de diversos programas de TV, entre eles Jornal Nacional, Globo Repórter, podcasts, inclusive este foi o episódio 26 do Desabraçando Árvores, teve uma participação aqui, entre outros podcasts, além de jornais. E não é tudo, meus caros e minhas caras, porque o Mauro, este ano, o ano de lançamento deste episódio, ele está lançando o seu primeiro livro de divulgação, o livro Um Naturalista no Antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. Esse livro que é um misto de autobiografia com uma reflexão sobre a vida, o universo e tudo mais, uma coisa que a gente adora aqui no Desabraçando, né? Tem uma introdução absolutamente maravilhosa, alguns capítulos aí nivelando, passando a régua pra gente entender o que é o antropoceno, o que tá acontecendo no mundo neste momento e trazendo histórias absolutamente fantásticas e sensacionais sobre a sua formação, com histórias incríveis e suas viagens pelo mundo, como vocês viram aí. O Mauro é, sem dúvida, um cientista que já rodou o planeta todo e consegue falar sobre os diferentes biomas, diferentes espécies, diferentes sistemas. E eu tive a honra e o privilégio de gravar essa entrevista aqui com o Mauro pessoalmente, lá em Rio Claro. Então, meus caros e minhas caras, eu tô quase sem fôlego aqui, né? Só de dar a biografia desse grande cientista de renome internacional e um cara super simples, super acessível, né? Que tá aqui neste momento contando a sua jornada, contando um pouquinho pra gente sobre este livro absolutamente sensacional. E, meus caros e minhas caras, vocês podem baixar o e-book gratuitamente no site da editora Unesp. Vou colocar o link no post onde você pode encomendar a cópia impressa do seu livro, para quem aí, old school, que curte ler o livro, tocar o livro, abrir as páginas, rabiscar o livro. Eu, particularmente, eu gosto muito do livro impresso, embora eu tenha lido no Kindle. Você pode usar o aplicativo de e-book que você quiser. Você pode ler no celular, no computador, no Kindle, num tablet, em qualquer coisa. A única coisa que você não pode fazer é deixar de ler essa obra absolutamente sensacional. Então, se você, né, tá com a grana meio curta aí, o livro não é tão caro, né? Você pode encomendar a sua cópia impressa, ou se você preferir, você pode baixar gratuitamente o e-book. Como eu falei, o que você não pode ficar é sem ler esse livro. E fica aí para os nossos jabás, porque já vem uma entrevista absolutamente sensacional com o Mauro, onde eu duvido que vocês não vão ficar instigadas a ler essa obra sensacional. Vamos lá, galera. Baixem e leiam, encomendem a sua cópia impressa, Um Naturalista no Antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. A gente está dando sempre aqui dicas de livro, mas invariavelmente acaba sendo livros traduzidos de obras estrangeiras. Nós temos aqui a biografia de um cientista brasileiro, trazendo as suas histórias, as suas aventuras e desventuras. Então fiquem ligadas nessa entrevista aqui, está sensacional. Baixem o livro, leiam e não pulem os jabás. Seguimos! Pessoal, vamos aqui rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá nas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o @Desabrace, no Twitter também, o @Desabrace. E somos um podcast, 4. Sigam lá os nossos 4 podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, o Que Bicho é Esse Crianças e o Cadernos de Campo lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Lembrando que se você ouve lá no Spotify, deixe lá 5 estrelinhas na avaliação pra gente, porque isso nos ajuda e nos deixa felizes e cotetes. Hey, that's something everyone can enjoy. Pessoal, este é um projeto independente que se sustenta literalmente a partir de um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o Desabraçando, né, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se/Desabrace, apoia.se/Desabrace, ou através de doações pontuais no PicPay, no @Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, Desabracevas, né? A gente tá sempre trocando ideia lá. Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida, né? Se você acredita no que a gente tá fazendo aqui, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1 lá por mês no apoia.se/Desabrace. Esse projeto continua existindo porque é
essas pessoas financiam o projeto, né, com as despesas que nós temos mensalmente. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí apoiar a partir de R$1 o nosso projeto e manter esta bagaça aqui online. Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail, né, no primeirapedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! That was fun. Let's do it again. Mauro Galete, finalmente aqui. Seja bem-vindo ao Desabraçando Árvores. Nossa, prazer enorme estar aqui. Sensacional. Pô, finalmente. Ô, Mauro, a gente geralmente tem essa abordagem, né? Tá na nossa missão lá, divulgar ciência e conservação através de contação de histórias, e a gente traz uma narrativa. A ideia sempre aqui foi mostrar que o cientista é um ser humano, que comeu miojo, Pão que o diabo amassou. Exato. E quanto mais renomado, vamos dizer assim, é mais interessante, porque você vê que as pessoas, na verdade, tiveram processos semelhantes, né? E fizeram escolhas interessantes. Mas hoje é mais do que especial, porque a gente, né, tá trazendo aqui essa história, sem grandes spoilers, talvez um pouco, mas a sua biografia tá num livro. Pois é. Eu resolvi misturar um pouco da biografia com a ecologia, com essa coisa de viajar, ter tido a oportunidade, a felicidade de ter ido para uns lugares super legais para um biólogo, né? Então eu tentei aqui no livro contar isso, e daí não tinha como eu contar só da parte biológica. Eu queria falar da minha experiência para um aluno de biologia, para a mãe de um aluno de biologia, principalmente, né? O que a gente faz, né? No mato, como que a gente faz as perguntas ecológicas. E daí comecei a escrever, né? Já há um tempo, né? Um livro que eu comecei há 10 anos atrás. Ô Mauro, e assim, você conta, né, um pouco no livro. Eu não vou ficar nessa de, isso tá no livro. Eu gravei uma vez com o Peter, uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Peter Crouchel, claro, que é, né, um dos meus grandes ídolos. Sim. E tal, por razões que quem ouve o podcast já sabe. E na época ele estava escrevendo o livro dele, que infelizmente ele não concluiu, né, antes de nos deixar. E a entrevista ficou horrível, porque ele sempre ficava assim, isso tá no livro. Eu falei, pô, Peter, você conta essas histórias pra gente no bar, cara, agora você não quer falar comigo. Pois é. Porque ele tava na vibe do livro, claro, e tal, claro, assim. Nossa. E aí mais tarde eu entrevistei ele, foi absolutamente sensacional, ele tinha, né, superado isso, assim, foi super legal. Mas assim, o que eu achei interessante, ô Mauro, logo a gente entra na sua história, é porque você meio que passa a régua no início do livro, né? Você começa nivelando e é uma coisa frenética, assim, meu cérebro tava assim, surfando, me dá mais, assim, porque você vai do Neolítico pra Idade Média, trazendo um monte de informação curiosa, assim, eu fiquei curioso. Essa parte, que não é a sua história, a sua biografia, assim, é mais um resumo maravilhoso, do mundo e de como que a gente chegou aqui enquanto espécie, né? Como que foi essa parte, assim? Então, porque eu tinha que explicar para uma pessoa que não é da área, que não fica lendo toda hora sobre antropoceno, que raios é o antropoceno? Fica uma coisa, né? É o Jurássico, tá bom, mas o pessoal que não é da área não tem a menor ideia. Então, eu tinha que explicar isso. Eu acho esse capítulo mais heavy, inclusive para o leitor que não é da área. E até minha esposa, quando leu, falou assim, esse capítulo é meio... porque tem muita informação. Mas se eu puser no fim, não
tem né? Então eu tinha que começar, muita gente gostou, né? Falou, nossa, aprendi um monte, né? Nossa, eu falei com a Miriam, eu falei, nossa, parece que eu tô numa montanha-russa, assim, que vai, sobe e desce, e assim, um monte de coisa curiosa, porque assim, pra mim, particularmente, eu achei sensacional, que é aquele monte de informação que o cérebro gosta, né? Olha, que coisa curiosa, nossa, tem novos materiais sendo formados com plástico numa ilha, e o concreto é um novo elemento. Mas eu fico assim, caramba, que doideira. Então, eu tive que estudar isso, procurar. Dava para fazer um livro sobre antropoceno, né? Mas foi uma introdução. Eu acho até para colocar em perspectiva nosso impacto, né? Então, como eu falei, criando elementos químicos, que é a tabela periódica lá que você estuda, né? Você fala, pô, tem um monte de elemento químico que não tem no universo. Ou que tem pouquíssimas quantidades, tipo o plutônio, né? Que a gente produz um monte que no universo é raríssimo. Então eu tinha que colocar isso, né? Pra falar, como a gente muda a Terra, né? Não só falar desmatamento, né? Extinção de espécies, mas procurar coisas em outras áreas, química, né? Engenharia, né? A parte do concreto, né? Então, estudei, para mim também foi muito legal, pra te falar a verdade. Essa da rocha eu fiquei procurando e de repente apareceu o trabalho de uma brasileira, que depois saiu na FAPESP, acho que o mês passado, falando que ela tinha encontrado uma nova rocha, que não é simplesmente plástico derretido. É um plástico entremeados com elementos de uma rocha que é uma coisa nova. Aí tem uns cortes histológicos, né, da coisa e ela classificou, né? Aí é mais técnico. Que eu achei incrível também. Caramba! Não, eu ficava dando print assim, eu falei, caramba, que loucura, que eu li no Kindle, né? Eu ficava, nossa, eu nunca ouvi falar disso. E assim, eu achei fascinante, porque, e é como você falou, é muito rápido, né? Você nivela assim, passa a régua mesmo, enche o copo e passa a régua em cima. Foi isso mesmo. E aí depois a coisa vai acalmando assim, Cambridge. Pois é. Super tradicional. Dá um pouco de fôlego, né? É porque, então, como tem muita informação, eu não queria passar uma coisa assim, essa coisa é antiga, ou, o terremoto causou ondas gigantes. Mas quanto? Dá pra surfar? Não dá? Né? Então eu queria comparar com tudo. Então, por exemplo, caiu meteoro e daí num raio de 2.500 quilômetros matou tudo. Falei, pô, mas o que é 2.500 quilômetros? É do Rio de Janeiro a Manaus. Pois é. Aí muda a sua perspectiva. De você falar muito, ou até de você falar 2.500 quilômetros, você fala, tá bom. Agora você fala do Rio a Manaus, as pessoas falam, caramba, o impacto foi grande. Não, a biomassa de cachorro, né? Comparado com o animal silvestre. Caramba! Pois é, tem mais gato no mundo do que todos os elefantes juntos. Olha só, cara. Eu fiquei impressionadíssimo, porque é realmente muito palpável quando você usa esse tipo de analogia. Exato. Eu tentei procurar sempre isso, né? Por sorte tem muita publicação, tá tudo baseado, não tirei da cabeça, nada, né? É amedrontador. Foi muito bom, cara, muito bom. E assim, né, você me dando licença, Mauro, né? Aliás, esse exemplar eu tô dando pra você pelo seu trabalho de divulgação científica. Eu sou seu fã de ter começado isso. Então, assim, você leu no Kindle, você foi a primeira pessoa a postar lá no Instagram. Foi, né? Foi. Eu fiz download quando não estava disponível para download. Eu fiquei mal, não sei que eu podia ter postado. Não, e a coisa foi tão louca. Posso falar aqui em off. Opa! Eu não sabia que o livro tinha saído, né? Primeiro, tinha sido aceito, daí vem as provas. Eu praticamente reescrevi o livro com as provas. Não gostei. Refiz, mandei. Daí eu tirei férias. Fui pra Miami visitar meus filhos e tal. Aí eu tô lá tomando banho na banheira, jogando xadrez. Eu falei, será que saiu meu livro? Quando eu olhei, nossa, já saiu. Caramba, E ainda não tinha, né, visto, né? E daí você foi o primeiro. Agora você tá vendo o primeiro livro aí. Os primeiros a começar a ler, então, também. Olha só, cara. Eu achei que... Cara, então, eu vou te fazer uma pergunta agora, Mauro. Você que agora é um autor, né? O seu livro tá aí, Bárbara? Bárbara tá aqui, senhoras e senhores. Bárbara Fernanda Evangelista.
Tá. Legal. Então, ô Mauro, aconteceu uma coisa comigo. Rodrigo Medellín. Aham. Rodrigo Medellín, Congresso de Masologia. Foi qual? Foi o que... Águas de Lindóia. Isso, Águas isso. de Lindóia. Aham. Eu dei uma carona pro Rodrigo, que ele tava indo visitar o Cláudio lá em Nazaré Paulista. E eu e a Miriam, a gente, né, tem um histórico com Onça Pintada. Aham. Tanto ela quanto eu temos o livro El Jaguar en Nuevo Milênio. Aham. Que é um calhamaço Sim. que o Rodrigo foi editor. O meu está assim. O da Miriam está assim, Destruído. mas parece que passou um carro em cima. Porque ela anotava. Ela anotava e tal. Uhum. E eu sempre gostei, assim, às vezes eu lendo livro na cama, eu deito do lado que eu tô lendo a página, eu deito do outro, pra também não abrir demais o livro e tal. Aí o Rodrigo pegou os dois e falou, quem será que leu o livro inteiro? Eu fiquei tão sem graça, cara. Eu fiquei muito sem graça. Eu falei, putz, velho, eu tomo maior cuidado com o livro, tomo Tem nota que no detonar caderno, velho, tem que esculachar o livro. Então, assim, então, ó, galera, quem for pedir autógrafo no futuro pro Mauro, você prefere o livro estuprado ou você prefere o livro? Tanto faz. Lendo mesmo, pode ser até no Kindle, se eu pudesse. Não tem problema. Cara, mas foi muito engraçado, assim. Depois eu vi isso com alguns autores de livro. Eles falam, eu adoro quando uma pessoa vem e o livro tá amassado, com a capa torta, porque aí você vê que a pessoa gostou mesmo e leu mais de uma vez e tal. Então, Eu tô vendo que esse aqui... você tá vendo que a Bárbara acabou com o livro. usou, né? Aqui, ó, Mauro, olha que orgulho. Ó. Nossa Senhora! Não vai poder vender depois no... Assim, crianças, ó. na Amazon, né? Mas É isso legal. aí. Muito bom, Mauro. Ô, Mauro, e assim, é super legal, assim, porque hoje, né, tem essa questão do e-book e tal, e ele tá disponível para download gratuitamente, né? Exato, porque é um livro assim, que eu queria que um aluno lá no Piauí conseguisse ler, ou um cara lá no Chuí, né? Aham. Quando você entra numa livraria, não tem livro de biologia, tem de autoajuda, Uhum. um monte, tem de como ficar rico, Como ficar rico? Como é que é é? o que mais tem, né? Pai rico, filho pobre, Tem não sei o uns quê. monte. Tem, daí você vai na parte minúscula de ciência. Aham. É tudo de cosmologia. Parece que todo mundo adora o espaço e não Ah. entende nada. Ninguém entende nada. Não é visível, né? É. Eu fiquei, caramba. Daí eu fui fazer uma entrevista, né, com uma editora literária, Uhum. que eu queria publicar meu livro, e a primeira pergunta dela é: quantos seguidores você tem no Instagram? Ó, sério mesmo? É mesmo? É. Caramba. Eu falei, Instagram? Ela falou, você não vai publicar. É Não mesmo? vai publicar. Teve esse papo? Não, ela foi bem sincera. Falou, olha, De uma editora comercial. uma editora comercial só vai publicar seu livro se você for assim, tipo o Marcelo Gleiser, que tá 30 anos fazendo isso, Aham. e chegou num patamar que... Ou saiu do Big Brother agora e, sei lá, né, escandalizou. Daí tem a biografia do cara do Big Brother. Olha né? aí. Então ela falou, não dá. Então ela falou, vai para uma editora universitária como seu primeiro livro. Aí escrevi da Unesp, né, abri um edital. E o fato de ter e-book free, né, disponível, eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso porque, assim, o que eu gostei mais é uma guarda-parque do Piauí me escreveu, falou que tinha lido o livro no e-book. Olha só, cara. E adorado, sabe? Uhum. Agora uma moça que ela falou, eu sou indígena, eu adoro seu trabalho. Então, assim, tá chegando em lugares incrível, porque a gente acha que, da nossa idade, assim, a gente gosta do livro físico. Eu gosto. Eu gosto do físico. Eu tenho dificuldade, porque eu fiz um monte de coisa no Kindle, eu sinto falta do livro físico. Eu fiquei muito tempo no digital e eu voltei a comprar livro. Eu também. Eu gosto do cheirinho do livro novo. Porque eu gosto de ter uma biblioteca minha, né? Então tem lá na minha sala, tem em casa, outra, não tá mais cabendo no livro. Mas o meu filho foi o primeiro que falou assim, que bom que tem e-book. Eu falei, legal, né? Então quer dizer que os jovens estão vendo. E tá espalhando. E ele é gratuito, então eu quero formar leitores. Sim. Mas não só para mim. Eu quero que se você escrever a sua história, que também é tão fascinante quanto, pessoas vão ler. Então a gente tem que criar leitores. Para criar leitores, ele tem que estar disponível em qualquer lugar.
Não pode estar só na livraria da Unesp, que o cara tem que ter o link. Difícil de comprar. Não tá na banquinha de revista, né? Aqueles livros que a gente só compra no Congresso de Março, né? Exato. Do Charles, do Rabinovitz. Aves da Bacia del Uruguai, aqueles livros que ninguém compra. Então, aí foi legal. Já teve mais de 2.300 downloads. Olha aí. Que é bem legal. Sim. E o físico tá vendendo bem. Uhum. Que é a pessoa que quer o físico mesmo não numa editora comercial. Sim. Né? Você tem que procurar o livro para comprar. Então, estou bastante feliz com o resultado até agora, viu? Não, com certeza. E numa linguagem sensacional, né? Como eu falei, assim. Inclusive, né, eu gostaria até, eu vou emprestar para minha querida tia Cotinha, maravilhosa, a quem a gente dedica sempre esse podcast, que a ideia sempre foi de traduzir o que a gente faz para essa pessoa. Sim. Do interior de Minas. Um dos leitores que eles me mandam no Instagram falou assim, olha, eu queria ter dado esse livro para minha mãe quando eu entrei na biologia. Olha aí. E eu fiquei pensando, eu também. Mas, né? Porque quando você fala assim, vou fazer biologia para sua mãe, ela vai, a não ser que ela seja da biologia, geralmente eles não. Por que você não vai fazer medicina? Você não vai fazer direito, engenharia. Vai ganhar uma grana, né? Biologia não é uma coisa que as pessoas entendem o que faz, né? Porque é muito amplo, o cara pode trabalhar com vacina até com onça. Então, tentei evitar o máximo de jargão, porque a gente é viciado em jargão, em jargões científicos. Passei no filtro da minha esposa e do meu filho que tiraram. Isso aqui eu não estou entendendo. Eu tive que aprender a escrever. No fundo, eu tive que reaprender a escrever. Para qualquer pessoa poder entender. Sabe? Eu falo, meu sonho é um dia entrar num bar de caminhoneiro e meu livro tá lá exposto. Caramba! Esse é o meu sonho, junto não é ganhar o Pulitzer, CD da Sula Miranda. Esse é o meu sonho, que hoje você vai no Graal, é tudo livro de autoajuda. É incrível. Eu falei, eu preciso chegar nas fábricas, no caminhoneiro, na dona de casa, na mãe de uma pessoa que quer fazer biologia, num tiozão do WhatsApp. Porque nós temos um monte de história legal para contar. Sim. Um monte de história legal. Você tem, Bárbara tem, eu tenho, Milton, todo mundo tem histórias muito mais interessantes do que muitos livros de autoajuda tem por aí. Só que a gente tem que formar leitores. Então nós temos que bombardear as editoras com boas histórias. Sim. Porque senão eles vão falar, ninguém lê. É aquela história do, ninguém lê, então não vou produzir. Ninguém lê porque não tem livro. A gente cresceu lendo Edward Wilson, George Schaller, Jane Goodall. Mas essa geração também já não é... Bom, primeiro que é todos gringos, né? Não tem histórias brasileiras. Sim. São excelentes, mas tá faltando agora a gente contar as nossas histórias, né? Já falei isso algumas vezes para alguns colegas, assim, lógico que de forma alguma desmerecendo o grande legado do Schaller, mas, poxa, a gente tem história para escrever um livro igual o do Schaller por ano, cara, é lógico que ele roda o mundo inteiro, Panda, Leão e Onça e tal, mas assim, em termos de storytelling, quando você pega a Naturalista e Other Beasts, ele tem um capítulo da coisa com capivara. Sim. Exato. A gente fica assim, cara, capivara é um ratão que a gente vê agora em qualquer canto. E daí nós temos a nossa visão. Que é diferente de um estrangeiro que vem, fica 3 meses e vai embora. A gente tem uma visão do pantaneiro, como ele vê o negócio, enfim, como brasileiro tá vendo aquilo, né? E o jeito de contar é diferente. Sim. É bem diferente. Então é essa história minha, é criar leitores. Muito bom. E, Mauro, assim, você começou seu interesse lá com um bichinho, passarinho, um pouquinho da Índia. Canarinho, porquinho da Índia, lebiste, peixe-espada. Mas eu nem sabia. Então, antigamente a gente não chamava isso de pet. Chamava de bicho. Eram os meus... Nem era de estimação. Eu tinha cachorro e gato, obviamente, e gostava muito. E eu criava esses animais, não era para vender, era meio com uma curiosidade. Então eu cruzava o canário vermelho com o canário amarelo. E era Mendel do canário. Depois com o lebiste. Lebiste é fantástico, né? É assim que os ingleses desenvolveram sei lá quantas raças de pombo, né? De pombo, né? Eu nem sabia que eu estava fazendo biologia. Aí eu falei, bom, a única coisa que eu gosto é de bicho, vou prestar biologia. Obviamente minha mãe tentou convencer que não. Te dou uma moto se você fizer
odonto. Olha aí, vô. Porque já tinha 2 biólogos na família, né? O Pedro e o Marcos, né? Exato. Olha aí. Então mas depois ela viu que era isso mesmo, né? E me apoiou 100% na minha carreira. Mas daí quando eu entrei na biologia, primeiro ano de Unicamp, eu tive um balde de água geladíssima, né? Porque a biologia é chatíssima no primeiro ano. Nossa, tem umas matérias obrigatórias chatas. Química, física, bioestatística, tem Nossa. tudo menos bicho. Eu não sei aqui, mas eu tinha aula com retroprojetor, né? Era um negócio chato pra caramba. Retroprojetor. E organela muito da célula desenhada. Sim, todo mundo teve que desenhar os vacúolos, Nossa, né? Complexo de Golgi. É muito nome. Muito. E na anatomia, então, tem 1 trilhão de nomes. Para cada curvinha do cotovelo tem 15 nomes. Né? Então aquilo foi muito chato para mim. E por sorte, eu visitei a Mata de Santa Genebra, que é do lado da Unicamp, e transformou minha vida totalmente. Minha carreira eu devo a uns bugios que estavam na Mata de Santa Genebra. Que eu caminhei, vi os bichos, achei sensacional e resolvi seguir carreira. Olha só. Muito bom. E você chegou a estudar eles mesmo, né? Sim, estudava. Primeiro eu queria estudar comportamento, né? Então, quem estuda primatologia, na época era Altman de 5 em 5 minutos, né? Anotar tudo que o bicho via. Porque era só uma espécie. Só que o bugio, ele dorme 18 horas por dia. O bicho só come folha, né? Fica lá só digerindo aquilo depois. Pois é, e daí eu comecei a achar chato, né? Eu lá no mato, cheio de pernilongo em volta de mim. Daí eu vi esquilo comendo não sei o quê. Via passarinho seguindo macaco prego. Via papagaio e outro. Falei, nossa, que interessante a vida, né? E comecei a aprender, anotava, não tinha guia de campo. Não existia não tinha Merlin, iNatural, não tinha nada. A gente desenhava o bicho mal e mal e tentava identificar e coletava. E eu não gostava de planta assim no começo, achava, não tinha interesse. Aí comecei a ver os bichos comendo fruto e folha e levar na Unicamp. E daí foi um outro momento assim interessante, né? Que foi conhecer um botânico muito legal que era o Hermógenes Leitão Filho. Quando ele falava, Hermógenes, o que é isso aqui? Ele falava, isso é um belíssimo exemplar de uma Himeneia corbaril, jatobá. Muda a sua perspectiva. Não é ele só fala, isso aqui é Himeneia corbaril. Esse é um fantástico exemplar florido de tarará, tarará. Eu comecei, eu falei, caramba, né? Na verdade, os bichos que têm que ir onde está a planta, né? Então elas produzem frutos, elas são mais inteligentes, né? Aí comecei a anotar tudo. E aquilo também mudou minha vida e comecei a virar meio botânico. Olha só. Né? E daí com Wesley me ensinando sobre aves. Isso aqui é tal bicho, tal bicho. Aí a Patrícia Monelato me colocou mais na ecologia, não só em identificar animais, mas será que quando tem mais frutos, os bichos estão comendo mais frutos, eles são seletivos? Então tem toda a fenologia da coisa, né? E fui aprendendo com outros professores, né? Até chegar num ponto que ou eu lia tudo de comportamento ou eu ia para ecologia. Aí decidi pela ecologia, porque eu gostava mais. Mas você falou uma questão assim que eu às vezes já tive algumas discussões idiotas sobre isso, assim, a questão de ficar anotando as coisas. Então, assim, e isso é uma coisa que eu vejo que é cada vez mais difícil de se ver, assim, é a pessoa com um caderninho no campo, Sim. Que aí você, mas eu anoto no celular. Mas não é a mesma coisa, cara, não é. Você não faz um gráfico, ou desenhar um passarinho, você vê, na época eu desenhava os bichos, o topete é preto, o bico é não sei o quê, aí chegava no Dalgas Frisch, que era aquele guia. Não, e a questão cinética mesmo, de escrever, eu acho que aquilo tem uma conexão diferente com o cérebro, né? Assim. Sim, eu tenho todos os meus cadernos, desde o meu primeiro caderninho, tá lá guardado, e eu acho fundamental, eu cobro isso muito dos alunos em ecologia de campo, eles têm que anotar data, hora, tá chovendo, não tá, o que você viu, como que era o bicho, eu acho fundamental. Você chegou a dar uma garimpada nos seus caderninhos pra lembrar alguma coisa quando você estava escrevendo? Não cheguei, porque na verdade eu escrevi todo esse livro em Miami, quando eu tava de licença, e meus cadernos estão aqui, né? Então não deu tempo de fazer isso. Mas queria ter incluído um capítulo da Amazônia,
Que daí eu tenho tudo anotado. Que a gente viajou, tava no segundo ano da graduação, a gente viajou de Campinas até Belém, a gente foi até Porto Velho, pegamos um barco, uma gaiola e fomos até Manaus e depois Belém. E hoje tá completamente diferente essa viagem, né? Tem as hidrelétricas no meio do caminho, tá super desmatado. Mas isso tá tudo num caderninho, vou ter que fazer outro livro, então. Muito bom. Ô, Mauro, e assim, você sentiu uma pressão, assim, pelo fato de, né, de seus irmãos já serem... seus irmãos, desculpa, um irmão e um tio, né? O Pedro é seu tio. Já serem biólogos e tal? Não, eles sempre me deram muito apoio. O Pedro também sempre foi uma pessoa que eu via, assim, como um biólogo. O meu irmão é meu irmão. Briga, viaja, ajuda. Na verdade, era muito legal, porque a gente viajava muito, né? Eu entrei na Unicamp, tinha 0 dias de aula e ele me levou pro Pantanal, porque teve um congresso de zoologia em Cuiabá. Ele falou, você entrou em biologia, eu tô indo com meus amigos pro congresso de zoo, vamos? Falei, lógico que vamos, né? Passamos um P. Mas o que rolou? A gente chegou lá, resolvemos ir pra Transpantaneira, na base do IBDF. IBDF, pré-IBAMA, nossa. Pré-tudo. Aí ficamos Instituto lá. Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Exato. Chegamos lá numa casinha de madeira, tava até o Renato Sintra lá, que é um ornitólogo e tal, e tinha um australiano que ele só andava de shorts, sem camisa, atrás de jacaré. Era o próprio crocodilo Dundee, assim. Mas enfim. Mas eu não sei se na época eu ainda não tinha casco duro, assim, os pernilongos me comeram, assim, né? Assim, fomos devorados, um calor. Eu não tinha ainda campo, não tinha essa experiência. Então foi Mas você tinha acabado de entrar, tinha acabado de entrar. Tinha saído da casinha da minha mãe, direto pra Transpantaneira. Caramba. Então passamos fome, muito pernilongo. Fevereiro, imagina. Nossa. Tinha pernilongo demais. E um calor insuportável. Eu falei, nossa, será que é assim sempre? Fiquei traumatizado. Mas vimos uns bichos, né? Alguma coisa a gente viu. Foi legal. Mas foi um perrengue. Tivemos que sair de lá de caminhão de boi, porque não tinha ônibus, né? Aí ficava na estrada pegando carona, aí parou um caminhão de boi. Aí dali até Cuiabá é uma eternidade, né? Num caminhão de boi. Caminhão de boi demora, hein? Pois é. Caramba, meu. Pô, e aí, Galete, você se graduou e tal, e você fez o mestrado aqui na Unicamp mesmo, né? Isso. Como eu já tinha muito tempo coletando dados, quando eu defendi meu doutorado, já tinha 5 anos de dados coletados. Então eu fiz bem rápido o mestrado, foi 1 ano e 5 meses. Olha aí! O sonho de qualquer orientador. É verdade, eu bati o recorde na ecologia da Unicamp, porque eu já tava com a cabeça meio de ir pra fora, sabe? Então... Mas era não era uma coisa tão comum, né? Não sei, era. Assim... Não era comum. Porque era carta, né? A gente... Correio, né? Você escrevia carta. Exato, eu escrevia carta pro meu orientador, pra vários, né? Pra ver quem se aceitava. Aí eu pleiteei a bolsa no CNPq, aí já ia a carta, você tem a bolsa e tal, agora se inscreve no college, na universidade. Nossa, é muito longo o negócio. Quando eu falo pros meus filhos que eu jogava xadrez por carta, ninguém entende essa história. Você já jogou xadrez por carta? Por carta não. Eu sei. Envelopinho que você falava peão, taranã, taranã. Fechava e no outro dia chegava no cara. Pode ser no Brasil inteiro, não existe mais isso. Então até que ser aceito na Inglaterra foi rápido. Sei lá, demorava 15 dias uma carta. Muito bom. Se o cara respondesse logo, né? E tinha que pensar na jogada, né? Aí eu fui aceito na Universidade de Cambridge. Escolhi lá por quê? Porque tinha um primatólogo que eu era muito fã, que era o Márcio Aires. Ah, sim. Os novos não conhecem o Márcio Aires, mas ele que criou as reservas de desenvolvimento sustentável. Sim, ele sim. que inventou essa categoria de unidade de conservação. Ele trabalhava com o Acari, né? O Acari. Eu tenho a tese dele, já li várias vezes. Ele fumava muito, né? Ele morreu de câncer. Jovem, morreu muito jovem, de tanto fumar. Mas foi uma mudança na ecologia, na conservação do Brasil. Porque antes era assim, ou é parque sem gente, ou não é parque. Ele falou, não, mas... Sabe como que eu sei quem que é o Aires? Por causa do livro do pai dele. Não, eu tava no 2º grau e eu vi uma matéria sobre o Acarina super interessante.
Ah, que interessante, que legal. Porque o pai, a gente estudava o livro de bioestatística e era, não lembro agora o primeiro nome do pai dele, Aires, e era o pai dele. Ele tinha o Biostat. Antigamente não tinha, vinha um CDzinho com um programa de estatística para biólogo, que era um sonho de consumo de todo mundo. E foi assim, daí eu fui para lá, e daí todos os outros perrengues de se mudar de um país sem falar direito a língua, né, num país bem difícil de morar, né? E, então, eu moro assim que muitas vezes as pessoas têm uma aura bacana de fazer um BEP, de ir pra fora, nossa, né? Ainda mais com a coisa de rede social, as pessoas, nossa, fulano tá lá, foto, tomando uma cerveja, castelos e blá, e assim, a Inglaterra é depressiva. Super deprimente. Tem uma nuvem, cara, que tem 5 dias de sol por ano, sabe? Exato. É um negócio assim que as pessoas não entendem, assim. Eu fiquei pouco tempo assim, mas eu imagino que pra quem sai de um clima tão tropical, é um choque fisiológico até, né? Assim. Eu cheguei lá em setembro, eu defendi em agosto, setembro tava lá, não tinha nem começado as aulas. Então tava assim, um solzinho ainda, né? Finalzinho de verão. Mas logo em seguida foi o fim do mundo. E é uma cultura diferente. Por exemplo, a comida na Inglaterra é famosa, né? Famosa por ser ruim, né? Exato, né? Então, não existe ali culinária eu aprendi inglesa. a cozinhar. Nossa, Sabe, eu até então não cozinhava, eu aprendi de tudo ali, né? Então foi muito difícil, muitas, como fala, chorar no travesseiro. Então, mas... você morou dentro do college, né? Então, exato. assim, mas... E é aquilo que eu falo no livro, que era tipo morar no Harry Potter. Era igualzinho, mesmo esquema. Eu tinha que andar de uns jantares com beca, né? E era aqueles jantares super formais. E o papo super boring, super chato, com os tutores. São cheios de rituais, né? Muitos rituais. Enfim, mas passei, né? Sobrevivi. O que foi bom, assim, que me deu experiência de viver completamente sozinho. Assim, de ir atrás de grana pro projeto, escrever paper, tudo sozinho. Tudo. E como era muito frio e muito escuro, eu escrevi 10 papers no meu primeiro ano. Porque eu tinha todos os dados do mestrado, não tinha aula para fazer, não tem crédito. Isso é a melhor coisa que eu... Antes eu criticava, achava, não, o cara tem que fazer crédito de estatística, Não, o cara tá pra pensar. Se ele quiser, ele faz, eu acho. Hoje, pensando bem. Ele tem que pensar na tese. E eu lembro quando eu pisei lá, o Carlos Pérez era um dos meus colegas. Eu tinha acabado de defender e estava fazendo pós-doc. Ele falou assim, ó, aqui em Cambridge tem 2 tipos de tese. Ou é muito boa ou é muito ruim. Aí era uma pressão assim, cara... Não tem mais ou menos. Meio termo, né? E as ruins são reprovadas. Então era famoso lá que, por exemplo, que nenhum brasileiro tinha conseguido defender na economia. Todos mesmo? tinham sido reprovados. Caramba. Então era uma pressão assim, caramba, e na biologia? E dá um pau mesmo. É só você e 2 professores. E eu lembro, eu passei 5 horas sentado, assim, que nem a gente tá aqui, defendendo a tese. Mas não é aquele confete assim, ai, que lindo que tá a tese. O cara era o Colin Beebe, já faleceu, ele escreveu um livro que chama Bird Census Techniques. Era um clássico. Primeira pergunta. Eu levei 4 horas para ler sua tese. O que você tem para me dizer sobre isso? Aí eu falei assim, nossa, eu levei 4 anos para escrever essa tese. Essa foi a resposta? Aí eu falei, espero que você tenha gostado. Ali eu senti que eu tava bem. Foi uma luta com o Tyson, né? Na época, o Tyson, tanto que eu liguei depois pra casa, depois que eu defendi. Falei com meu sobrinho, né? Ele tinha 6 anos. É que você não recebe a resposta na hora, né? Não recebe resposta. Então foram ali 5 horas de debate. Depois outra pergunta. Eu não acredito em nada na estatística que você fez. Aí eu tive que ir ponto a ponto. Isso aqui eu fiz isso, isso aqui eu fiz aquilo. Tarará. Então você tem que convencer os caras. Eles não estão pra te jogar confete. Aí no final de 5 horas, quando ele fala assim, e o futuro? O que essa tese vai gerar? Ali que a bola tá pingando. Ou você faz o gol, ou você chuta pra fora. Mas ninguém tinha me falado isso. Não tinha assim, vou no YouTube, defesa. O que esperar de uma defesa? Nada. Era fechado, não tem. O orientador fechado, não tá. Né? Não tem os amigos fazendo churrasco lá fora.
Aí acaba numa sala super escura que chama New Site, foi feita em 1800 e não sei quanto, né? New College Site, foi na antropologia. Aí desce uma escadaria assim, igualzinho do Harry Potter, escuro. 1800 deve ser uma mais recente, mais né? recente, a universidade é 1200, né? Aí a Phyllis Lee, que era outra avaliadora, abriu a porta, eu saí, tava já tudo escuro, era 13 de dezembro de 1996. Aí, não pode falar se você passou ou não. Você vai receber uma carta em casa. Aí ela deu uma risadinha e falou assim, onde você vai agora? Não sei se eu passei, né? Tô indo lá no meu departamento. Ela falou, pode tomar uma cerveja. Uma pint? Só falou isso, não falou se eu fui aprovada ou não. Ali eu imaginei que tinha sido aprovado. Caramba. Aí cheguei na sala, tava o Chiarello, inclusive. Olha aí. Tava o Adriano e outros colegas. E daí fomos tomar uma cerveja. E o Chiarello tava lá então, galera? Tava também. Olha o aí. Adriano foi um ano depois de mim, né? Olha aí. Então, Grande abraço aí, professor. Teve Aqui com a gente, você ouviu o aqui, episódio? eu assisti, foi muito legal, né? E então a gente tinha um grupo pequeno de brasileiros lá. Então teve uma sequência, né? O primeiro foi o Márcio Aires, depois o Carlos Pérez, depois eu cheguei, depois o Adriano, depois a Cecília Queruf. Cecília, grande abraço aí, nossa querida Cecília Queruf. E depois o Antônio Pontes. Acho que depois teve mais gente que chegou depois, o Antônio Moura também. Então tem uma sequência de brasileiros nesse muito laboratório, bom, né? Muito bom. Uma coisa que você comenta, eu acho que quando eu tava fazendo a especialização lá, eu pedi, na época era MSN, eu pedi o pessoal lá se eu poderia instalar o MSN no computador. Cara, tudo desktop, ninguém tinha dinheiro pra comprar notebook, né? Aí o pessoal instalou e eu comecei a conversar com o pessoal no Brasil quando eu tava lá. Aí depois de uns 3 dias eu falei, nossa, mas isso tá me prejudicando muito meu inglês. Aí eu desinstalei e parei de conversar com o pessoal, que você comenta isso, né? Que eu fugia dos brasileiros. O pessoal geralmente, às vezes, nos Estados Unidos, você acaba achando uma patotinha e fica só falando português, daí você né? não aprende nada. Você não aprende. Nada. E eu queria resolver esse problema na minha vida. Que é a grande questão também, né? Porque, assim, agora é muito mais fácil ali com o Netflix, né? Bota legenda em inglês, áudio em inglês. Pois eu vejo meus alunos falam inglês sem nunca ter morado fora e tal. Na época não tinha isso. Então eu passei lá na prova, que tinha que fazer a prova IELTS chamava, pra ir pra Inglaterra, tudo mais raso, né? Uhum. E você chega lá, no britânico, não entendia nada. Então eu só fui aprender inglês ouvindo rádio. Olha eu aí. ouvia rádio, assim, simples, né? As pessoas, ali eu entendi que o Queen era brega. Rod Stewart era tipo a Fafá de Belém. Nossa, no fundo só que o rock é de lá. A gente o rock é de lá. Tal, mas é como se é o bregão. É verdade. Porque quem assistia era o povão. Aqui é cool, né? Não, Queen super brega, né? Que coisa, cara. Mas o rádio ajudou, então. Muito, ficava escutando muito. E daí, falei, eu passava a noite escrevendo os papers, né? Como eu falei, tinha um monte de dados, ficava escrevendo os papers. Acordava muito tarde, né? Aí descia, todo mundo do meu cottage, né, da minha casa já tinha ido embora. E chegava a faxineira, né? A moça que limpava tudo. E era muito legal, ela adorava o Brasil, tinha papagaio. Sabia um monte de coisa sobre papagaio. Então a gente passava umas boas horas, só que ela tinha um sotaque local. Porque na Inglaterra o sotaque te fala muito. Se você é rico, se é pobre, se você é não sei da onde, tudo. E Cambridge só estuda os alunos ricos. Sim. E os professores têm um sotaque também, tarará. E ela tinha o sotaque proletariado, vamos assim, dos trabalhadores. Pra mim foi muito bom, porque daí eu entendia realmente as pessoas da rua. Que é a língua que o pessoal fala na rua, né? Fora da universidade. Exato, então foi ótimo, mas demorou. Eu lembro que eu fiquei 6 meses calado, porque depois que eu vi que eu não sabia, né, dá uma travada. E eu falava pouco e tal, mas fui acumulando isso na minha cabeça. 6 meses depois eu tava dando uma palestra. Olha aí.
né? Na Royal Society. O Carlos Pérez me jogou essa também. Ele teve um grupo de palestras onde o Darwin apresentou o paper dele. Ele não, né? Apresentaram o paper dele do Wallace na Royal Society. Falaram, eu não vou poder ir, vai você e tal. Aí eu fui lá falar e tal. Aí deu pra segurar as pontas, né? Olha aí. Mas assim, eu acho que me deixou muito com cara de pau. Essa é a pura verdade. Acho que você quer aprender, você tem que ter cara de pau. Se tiver muito, não sei o que vão pensar, o que vão do meu sotaque, todo mundo tem sotaque, caramba. Só você ver os gringos quando vem pra cá tentando falar português. Eles não têm vergonha nenhuma. Nenhuma, te vira, né? Então, teve essas vantagens, né? Muito bom. Ô, Mauro, e aí você teve choque de realidade quando você voltou? Não? Então, é que de lá eu fui pra Indonésia. Você foi direto pra Bornéu, né? Eu voltei pra cá. História interessante como são as coisas. Voltei pra passar o Natal. Defendi dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, que eu comemoro todo ano, por sinal, como se fosse um aniversário. Dia 16, voltei pro Brasil para passar o Natal com a minha família e já estava marcado para abril, tá voltando para Bornéu. Aí, nesse meio tempo, conheci minha esposa. Olha aí. Comecei, mas nem namoramos, só conheci e tal. Aí fui para Bornéu, ia ficar 1 ano lá. Aí começou a Guerra Civil, para tirar o presidente que estava 30 anos lá, o Suharto, bem famoso, tudo, né? Era um ditador e tal. E aquilo é amedrontador. Você ser um estrangeiro num país de guerra civil não é legal. Aí, em Bornéu, eu recebi um rádio, que a gente tinha um rádio uma vez por semana, que ligava de Jacarta até essa base em Bornéu. É que você estava completamente alheio, né? Toda a turbulência. Nossa, a gente só via algumas movimentações no Rio, mas não tinha nada, né? Aí eu recebi um rádio do meu irmão só falando assim, saiu sua bolsa no Brasil. Aí eu falei, tá na hora de ir embora. Não, mas como assim? Alguém leu uma coisa que seu irmão escreveu? Então ele mandou um telegrama. Ele mandou um telegrama pro projeto em Jacarta, o Rupert, que era o coisa. Aí ele leu pra mim, acho que meu irmão falava em inglês, falou, your brother saying that you got a fellowship from CNPq. Very good. Aí eu passei um tempo, terminei o que podia e tal, e vim embora. Mas na verdade eu nunca tive choque de quando voltar pro Brasil. Eu acho que é uma maravilha. Mas eu morei na Dinamarca, tem sol, morei né, nos Estados Unidos, tem todo lugar tem coisa boa e coisa ruim, né? Todo lugar. Você tem que pesar, né? Que você tem... Então tá, você vai morar na Austrália. Tudo legal, tudo, mas sua família tá no Brasil. É difícil, cara. É muito difícil. Assim, quando você é jovem, você não pensa muito nas coisas e tal. Mas vai ficando mais velho, seus pais vão ficando mais velhos, né? E seus avós e tal. Aí você começa a pesar um monte de coisa. Às vezes você realmente se encontrou lá. Eu sempre fui com um intuito antropófago, um cientista antropófago, que era aí, eu acho que tem que ir, não tô falando que não tem que ir pro exterior, tem que ir para entender tudo que os caras têm de bom na ciência, voltar e aplicar aqui, com os recursos que a gente tem, com a expertise que a gente tem, os alunos que a gente tem. Então eu vejo muito isso, essa minha formação de ir, voltar. Lógico que às vezes tem épocas aqui que tá difícil, o Brasil não é para amadores, né? Há pouco tempo atrás. Não é estável, né? Chegamos ao pico da mediocridade científica, né? Da pressão política contra a ciência. Mas volta, né? Enfim. E daí foi isso, a minha vida. Aí voltei para a Unesp como postdoc. E era no departamento de botânica. Aí eu fiquei 1 ano na botânica, saiu um concurso na ecologia para estudar mamíferos. Olha aí. Aí eu falei, opa, toma aqui, planta, mamífero e ave eu posso prestar. Aí prestei e levei, né? E tô aqui até hoje. Que ano que foi isso, mano? 98. Entrei 98 você entrou aqui. Olha só. Defendi em 96, 97 estava na Indonésia, voltei, fiquei um tempo na Unesp, 98, agosto de 98 estava assinando contrato. Olha aí, muito bom. Ô Mauro, assim, pra quem não sabe, gente, obviamente, vocês ouviram na apresentação desse episódio, o Mauro é um dos cientistas mais citados, tá? Sempre nos rankings aí, em reconhecimento internacional. Essa questão
então, ô Mauro, eu lembro uma vez que você comentou, tipo, eu agora não tô preocupado em publicar tanto, eu quero ser citado também. Né? Porque quando a gente para pra pensar, não é só questão de publicar, né? Eu tenho um artigo numa revista brasileira, assim, por mais que você, vamos publicar. Ele nunca foi citado. Nunca. Foi por 2009, cara, mas nunca foi citado até hoje. Não serviu muito pra muita coisa. Se autocite, pelo amor de Deus. Mas é tão genérico que eu acho que nem vale a pena, assim, porque... Então, assim, não é só a questão de você publicar muito, publicar e tal, mas também de ser reconhecido pelos seus pares, e o seu trabalho ser uma referência e servir de base para o avanço de outras pesquisas, em outros biomas, em outros países, com outras espécies, né? Então, assim, eu tive a honra e o privilégio de assistir uma disciplina sua, né? E eu sempre penso nisso. Hoje mesmo, a Miriam estava submetendo um artigo, né? Olha lá, hein? Aí eu falei, não, você tira o Atlantic Forest. Tira. Velho. Aí eu falo, o que o Mauro fala, por que alguém da China vai ler o seu trabalho? Se tivesse escrito Atlantic Forest, você regionalizou. Perdeu milhões de chineses que poderiam ler e citar o seu artigo. Então, assim, essa visão global que você traz, assim, eu acho muito interessante, né? Que não é trivial e não é comum, assim, né? A gente tem que sair do caipirismo. Porque mesmo que você vai estudar na ecologia, a não ser que você faça ecologia teórica, você vai ter um organismo em um lugar. Sempre vai ser isso, não é verdade? Vai ser o bugio na Santa Genebra. Mas tem várias coisas que é um organismo arborícola, herbívoro, que tem no mundo inteiro. Sim, Então é isso. Você não está estudando bugio. Você está estudando um herbívoro de copa com um monte de adaptações fisiológicas para comer folha. Aí você pode pensar no koala, daí o cara do koala pode te citar. O cara que estuda colobos, o cara que estuda tudo quanto é bicho arborícola, herbívoro. Do mesmo jeito que a gente pega um monte de referência europeia e norte-americana. E, às vezes é um método, né? É um método do cara, fez com sapo, mas isso é interessante. Então, isso foi ao longo também do tempo aprendendo. Eu tive uma fase prolífica, que era escrever pra caramba, que é pra você aprender. Você tem que aprender a escrever. Não tem jeito. Não dá pra você escrever, vou escrever um artigo que vai ser o melhor da minha... Não vai. Não vai, mas nem Shakespeare, nem Jorge Amado jogaram muita folha fora. Então, você só vai escrever bem, primeiro escrevendo muito. Depois lendo muito, né? E lendo coisas diferentes. Eu leio, tipo, leio do Leão do Schaller, né? É legal, né? Então você tem que ler de outros lugares. E daí colocar num contexto, quando você escreve, fala assim, o que um chinês vai aprender com isso? O que um japonês, um australiano, por que ele me citaria? Então você sai um pouco do seu corpo, do seu ego, achando que o seu trabalho é maravilhoso, e fala assim, putz, ninguém vai citar, né? Aí você tem que botar isso, né? Voltar e falar assim, não, eu tenho que fazer uma ciência global. Isso também foi com aprendizado, né? Foi muito com aprendizado com o Rodolfo, né? Rodolfo Dirzo, que a gente fez junto, inclusive. Não, ele é um gentleman, né? Nossa, impressionante. Rodolfo, eu sou fã absoluto dele. Ele me ensinou muito sobre isso, sabe? Que não interessa, você tá estudando o bichinho, a jacutinga na Intervalis. Mas não é a jacutinga, né? Você tá estudando um bolo de carne que faz alguma coisa que tem no mundo inteiro. Muito bom, muito bom. E essa visão, assim, que eu acho que... Eu não sei se... Não precisaria de viajar o mundo inteiro para ter essa visão, né? Porque, assim, você traz isso de uma forma extremamente natural, né? Igual, assim, às vezes, você vai... Eu saí de Cambridge, fui para Borneo, aí de Borneo fui para cá, depois fui para de uma forma muito natural, assim. Porque, mas os processos também são interessantes a gente tentar entender, né? Eu acho que essa clareza que você traz, assim, de como que a nossa ciência tá pau a pau, né? Em escala global, basta você saber falar essa linguagem e mostrar isso, né? Não vai ser com o inventário da mastofauna da Estação Ecológica do Caixaprego. Não vai. Né? Exato. Eu acho isso. Quem tem que mostrar no livro é isso também. Como o homem está afetando, por exemplo, Galápagos. Todo mundo, uma maravilha, melhor lugar, mais protegido, mais... Não, é uma floresta de goiaba, né? É uma
uma floresta de goiaba. Incrível. E foi um choque pra mim. Passei horas na van olhando aquela floresta. Falei, nossa, tudo igualzinha. Aí tinha umas florzinhas brancas. Falei, o que será isso? Quando eu cheguei perto era uma goiabeira. E não era plantado. É tudo invasor. Então era uma escala. Falou, não, aqui é goiaba. Então, daí falei, dá um choque na gente, né? Em vários lugares, né? Outro lugar que foi, assim, decepcionante num ponto de vista é Bahamas, né? Você quer ver um bicho, alguém tem que dar comida pro bicho. Em todos os lugares parece um mini zoo, assim, né? Então é muito triste, né? Você vê espécies à beira de extinção, mas e que ao mesmo tempo climate change pode acabar com ela. Então dando comida pode aumentar até a capacidade de suporte ali do lugar. É muito delicado, né? Quando as populações são muito pequenas. Ilha é uma doideira, né? Ilha... Islands and Highlands é uma doideira. Ô, Mauro, um tempo atrás você tava com umas ideias, assim, de conexões com fungos. E qual que foi então, a gente descobriu... caminhamento? Ainda estamos, não tava... A gente descobriu que os queixadas, né? Os grandes herbívoros, eles dispersam fungos micorrízicos. E 80% das plantas, das árvores, dependem de fungos micorrízicos. Então, a gente fez daí molecular. O problema é quando entra no molecular, né, é mais difícil para analisar e tal. Então, a gente está há 15 anos já com essas parcelas de exclusão na Mata Atlântica, onde a gente está avaliando solo, né? E estamos começando a ver as diferenças entre bactéria, arqueia e fungos na comunidade. Então, como eu falei, comecei com bugio, tô hoje estudando arqueia, que eu nem sabia direito o que é arqueia. Né? A arqueia tá mais próximo da gente do que de bactéria. Então, assim, eu acho que a biologia é muito legal quando é bem dada ou quando você tem curiosidade, né? Porque você pode estar estudando a anta, mas aquilo vai se ramificando. Não, mas a anta que está dispersando fungos, não só sementes, e esses fungos são importantes para um monte de planta. Então, eu adoro essas coisas. Eu adoro, porque... E quando eu dou aulas, ou palestra, e tem alguém dessa área, acho que no Congresso Mundial de Março tinha uma moça que trabalhava também em fungo e mamífero, mas ela era da microbiologia. Ela adorou. Ela veio, agora eu consigo botar a minha ciência, porque todo mundo gosta da onça, do gorila, coitado, que estuda fungo. Ignorar, não é citada, né? Mas é isso, a gente está tentando entender todos os efeitos de mamíferos se a gente perder os mamíferos. Né? A gente perder anta, queixada, veado. Isso em todos os grupos, inclusive bactéria, fungo, arqueia. Que loucura. É uma outra escala, né, meu? Enfim, muito interessante. Muito bom. Ô, Mauro, o que vem agora, né? Você tá divulgando o livro, você tem outro livro engatilhado, você vai continuar nessa de divulgação? É o que eu falo pra todo mundo. Esse livro, além de eu ter levado 10 anos, porque eu escrevia, jogava fora. Não tá bom. Eu escrevia, eu sou muito crítico comigo, até que eu tirei uma licença grande e a minha esposa falou, você vai terminar isso aí. Né? Você fica com aquela, né? Não, agora você vai terminar. Aí eu sentei e terminei. Pra mim foi a coisa mais difícil que eu já escrevi na vida. É mesmo? Porque você está nu quando você escreve um livro. É você, não tem coautor, não tem estatístico, gráfico do R te protegendo. Um monte de dados. É o que você acha daquilo. Eu tentei deixar menos com referências e tal, coloquei algumas, mas são as minhas ideias, que eu acho do antropoceno, como é que eu vejo as coisas. Então é difícil, porque daí isso sou eu. Aqui, ó, né? Os papers que eu tenho, eu, Dirce, mas não sei quem, outro colaborou, a gente tem paper junto aquele do Atlântico, são 200 negros, né? Então assim, cada um vai arrumando. O livro sozinho, e já tinha editado o livro científico, é outro papo, cada um escreve o seu. Esse não, é bem você mesmo. E às vezes você tem uma boa ideia, você escreve, às vezes não vem nada. Bem aquela coisa de filme que você vê, o cara que não consegue escrever. Né? Bloqueio. Tem tempo, mas não tem ideia. Agora eu tô pensando no segundo. Então a primeira fase é divulgar ao máximo. Isso aí, para as pessoas saberem que ele existe. Sim. Né? Porque como ele não tá numa editora comercial, então tô indo em várias universidades, estava em Chapecó, tô indo amanhã na Unicamp,
Unicamp lançar o livro, na outra semana tô aqui. Então eu tô divulgando o máximo e dando uma palestra sobre antropoceno, me contratem. Olha aí, galera, ó. É de graça. Aí eu levo o livro e vendo ele lá. E já tô pensando num próximo. Então, que foi, assim, tecnicamente, quem decide essas questões são geólogos, né? E recentemente o antropoceno não passou como era. Eu acho que foi o maior mico de toda a academia já existiu, né? Porque assim, tipo, independente da decisão que foi tomada, isso não vai sair daí tão cedo, né? Não, e assim, quando que se vota em ciência? Porque foi votado. É votado. Porque eu não li, não. Então, é uma votação na Geological Stratigraphy Society, lá na Inglaterra, até sei onde que é, em Piccadilly Road, né? E se vota, quem acha que tem um antropoceno, levanta a mão. Eu nunca vi ciência assim, nunca vi. Vamos votar se a Terra é redonda. Vamos votar se a gravidade existe. Porque tem os critérios, né? Inclusive você estabelece todos os critérios aqui exato. no livro. E baseei em artigos dos caras, inclusive, né? Então achei que foi um mico. Daí depois saiu vários escândalos. Vários querem mudar agora o voto. Achei meio... Fizeram uma má ciência ali. E se precipitaram, não sei. Mas tem muita história ainda para rodar. E é um termo que não vai sair. Porque é tão óbvio que os humanos estão alterando o clima, biodiversidade e tudo no planeta que não adianta votar. Escala, né, Mauro? Escala. Quando você nasceu, a população do planeta era metade. E não tinha 60 graus no Rio de Janeiro. Não tinha 60 graus no Rio de Janeiro. Que loucura, né, cara? Exato. Desculpa aí, galera do Rio, mas, pô, é quente pra caramba. Não, então, nunca teve essa coisa de... Eu não me lembro. Parece coisa de velho falando, nunca me lembro. Não, mas esse calor de quase morrer, né? Não, deve ter morrido gente, né? Porque morre mesmo. Sim, né? A sim. pessoa tem problema de pressão, essas coisas. Parece que você tá no Saara, sei lá onde, né? Mas é isso, vamos ver quanto tempo eu vou ler. Eu espero que eu não leve 10 anos pra escrever o próximo. Não, agora o segundo é mais fácil. Faz seu jabá aí, Mauro. Mostra o livro aí, ó. Galera, quem quiser, onde que acha o livro? Acha Mauro? na editora da Unesp, aí você vai botar lá Galete ou Naturalista do Antropoceno, vai vir 2 opções para você. Ou tá lá, imprimir, que quer dizer que você vai comprar o físico. Além de tudo, tem essas coisinhas. Então você clica no imprimir, ele vai te jogar para uma outra página, que daí eu imagino que seja dos que imprimem mesmo o livro. E a outra é o download do EPUB, né? E muita gente não sabe que não é um PDF que vem. Não, interessantes, né? Que muita gente tá aprendendo. Você tem que ter um software de ler livros EPUB. Então você tem que ter um programinha. Então você baixa lá, pode ler direto, ou você compra. Cada livro é impresso, que também é interessante. Porque se fosse assim, 1000 cópias, e vendesse as 1000, né? Sonho meu, ele acabaria, daí teria que ter uma outra impressão. O livro impresso, daqui muitos anos, ainda está imprimindo. Eu posso comprar, só que ele sai um pouquinho mais caro por livro. Tá saindo R$67. Tá vendendo bem. Já vendeu mais de 300 exemplares em 3 meses, né, de lançamento. Muita gente jovem tá lendo, que eu tô achando que é legal. A gente quase não vê mais gente lendo no ônibus ou no metrô, né? É só no celular, né? Só vendo... Então, eu sempre tô postando no Instagram quem tira foto. Então, se você comprou o livro físico, vai até um lugar que você acha legal e tira uma foto, posta no Instagram, me marca que eu te coloco. Aí qual que é o arroba, Mauro? @dr.mauro Galete. E vocês vão me encontrar lá. E eu estou sempre divulgando, né? Vou estar divulgando no Congresso de Mastro. Vou estar divulgando no Congresso de Frugivori em Ilhéus. Depois eu quero levar ele para outros lugares também, né? Mas esse ano a agenda, por enquanto, é essa. Ilhéus. Avistar. Eu vou pro Avistar. Vou pro Avistar agora é um negócio para todo lado, né? Então, eu vou estar no Avistarzão de São Paulo, que é dia 18 de maio.
Depois tem o Avistarzinho em São Francisco Xavier. Olha aí! Estarei lá também lançando. Uhum. Então são 2 Avistar. Congresso de Mastozoologia em Búzios, que é em setembro, né? Uhum. Congresso de Frugivoria em agosto em Ilhéus. Acho que são esses. De Olha congressos tá bom, né? Ah, não, em Congresso de Mastozoologia Neotropical no Chile, em Santiago do Chile. Também vou estar lançando o livro lá. Muito e dando bom. a palestra inaugural do congresso, né? Eu tô batendo entre fronteiras, né? Eu abri o brasileiro, o internacional bom, e olha agora aí, o tropical. Mauro Galete. Sempre levando ciência e defaunação. Acho que também muito nessa onda, né? De entender o que a fauna faz. Uhum. Acho que essa coisa da refaunação e defaunação, as pessoas não estão só estudando o mico pelo mico, mas o que esse mico faz? Se eu tirar o mico, o que acontece, né? Uhum. Caso de onça, obviamente, Sim. também, né? Toda a cascata trófica. Eu acho legal, né? Que os congressos de masto, assim, estão chamando para dar essa escala, né? Que você falou. Sai um pouco dessa coisa só da zoologia, né? Muito bom. Área de vida, o que come, quem que preda, paraná. É legal, isso tem que saber, né? Sim. Isso eu não tô falando História que não natural tem que fazer. fundamental. História natural, sou fã absoluto, mas a gente pode escalar isso com processos, né? E daí eu acho que você consegue, aquela coisa de voltar na publicação, outras pessoas lerem e citarem o seu trabalho. Uhum. Muito bom. Bom, pessoal, eu vou deixar o link no post deste episódio pro livro, quem tiver interesse aí. Também os arrobas do Mauro, para vocês seguirem lá nas redes sociais e interagirem. O Mauro tá super ativo lá, né, Mauro? Você tem que chegar a 1 milhão para ser contratado agora. No próximo livro. Exato. Eu não sei quantos seguidores eu tenho que ter para uma editora Olha aí. me contratar. Mas assim, é absolutamente sensacional. Eu li no meu querido Kindle. Tá, vocês não precisam de ter o Kindle, para quem não conhece, ele é um e-book reader. Ele é só para isso. Eu gosto dele só porque a luz não me atrapalha a dormir. Eu tive problemas de insônia. Mas se você pode baixar o aplicativo no seu celular, no tablet, no que quer que seja, no próprio computador. E tem o Kindle, tem um monte de outros aplicativos de readers, né? E aproveitar, é absolutamente sensacional, né? O da Bárbara tá aqui, eu li no Kindle. Miriam tá terminando também. Agora passa pra ela, isso aí vai destruir, né? Ela vai ser o que vai destruir. Ela também gosta do livro físico. Mas, Mauro, muito obrigado, né? Pela honra e privilégio de ter você aqui no podcast. Eu espero que de alguma forma também a gente ajude a ecoar, né? A divulgação do seu trabalho. Não, certamente, que várias pessoas me escreveram no Instagram. Eu quero ouvir quando sair olha aí, muito várias bom. pessoas me escreveram. Eu quero ouvir depois, né? Olha aí, a gente não é macaco gordo, não, mas quebra um galho, né? Não, nossa senhora, pra mim um prazer enorme estar aqui, te ver depois da pandemia. Sobrevivemos, né, cara? né? Outra coisa, né? Gravar de frente, meu, pô. Pois é, né? Uhum. E tá divulgando, né? Então assim, leiam, se não gostar também, tudo bem, mas leiam, cara. Se gostar, passe pro seu colega, fala pra professora, legal. Eu tô usando na minha disciplina, então acho que é um livro. Porque ele fala de ecologia de populações, de comunidade, então assim, né, tem umas historinhas no meio, né, do rato e do gato em Noronha, como que você não controla por causa do lote que volterra. Eu tento colocar um pouquinho de ciência aí, e pode dar para uma disciplina, né, seja em escola mesmo, ou seja na universidade. Sim. Né? Eu acho que ele tá, para começar assim, né, uma pessoa que quer começar a aprender, ele é uma coisa leve, tá bom. Depois ele entra no Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, coisa mais pesada. Mas super obrigado por essa oportunidade de estar aqui. E espero te ver lá no Congresso de Masto. Né? Olha aí. Vamos lá ver a turminha. Bárbara, vai mandar trabalho, Bárbara. Bora nós. Bora nós, obrigado. Muito bom, sensacional. Seguimos. Necessity TVS, Panteram Tuan Ipsan Essin.